Graça e a paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade, à nossa série da IBED a respeito do chamado de Deus para a sua vida, tá? Que nós estamos adentrando mais e mais sobre essa perspectiva do reino vindouro, do reino que já se manifestou em Cristo e que vai um dia se consumar. E esse chamado que Deus tem para a sua vida, independente do que você faz, do que você trabalha, da sua profissão, dos seus dons e talentos, ele é um chamado para a igreja, é um chamado para o povo. E você faz parte desse povo. E nós vimos já na primeira lição, fazendo uma retrospectiva, que Jesus, ele tinha duas naturezas e nós procuramos entender um pouquinho mais a sua humanidade, né? Uma vez que geralmente nas abordagens, né, em púlpitos, a gente ouve mais a respeito da sua divindade. Então a ideia é a gente pensar um pouco mais na sua humanidade para que nós também nos sintamos inspirados em Jesus. Possamos ver nele, além de ser o nosso Salvador e o nosso Deus, ser um exemplo de um verdadeiro ser humano. E aí nós vimos que Jesus então tem duas naturezas, divina e humana, que ele se esvaziou, tornando-se da mesma natureza dos homens, e que ele se intitulava como filho do homem. Então ele fazia questão de se dizer como alguém da mesma natureza do homem. Tá? E ele logo compartilhou seu poder e autoridades com os homens, e quando ele fez isso com os 70, é onde ele mesmo relata que Satanás ele via caindo do céu como raio de luz. Então as estruturas satânicas elas são abaladas quando Jesus começa a compartilhar o seu poder com os homens, como aquele que lá no princípio já foi profetizado, né, que seria o homem, o descendente, que feriria a serpente, que venceria então essa batalha contra a serpente, ainda que ele seria ferido no calcanhar. Né? E sabemos que Jesus, então, com a sua morte, ele venceu a serpente e restaurou o domínio sobre o mundo, aquele que a princípio seria para nós, né? Dominar sobre as aves do céu, sobre as aves né? Sobre os peixes do mar e tudo mais. E Jesus, ele, na sua ressurreição, ele sobe depois e é ascendido aos céus, então, e ele derrama o seu espírito sobre nós, derramando então da sua identidade em nós, compartilhando conosco seu poder e autoridade, para que assim a gente volte a fazer aquilo que no princípio Deus pretendeu ao criar o ser humano. Aí por isso a gente pode falar da nossa identidade. Esse é o segundo estudo que nós vimos. Então, na luta contra o pecado, Lutero formulou a tese das duas naturezas do cristão. Isso para muitos é uma novidade, talvez que veio do Lutero, essa tese de que o ser humano, mesmo sendo justo pela fé, ele ainda é pecador. E a conclusão do Lutero foi a respeito então das nossas obras, nossas atitudes, é que nós não podemos não pecar. Então é como se o pecado ele sempre fosse uma fatalidade na nossa vida. Como se ele tivesse impregnado nas nossas atitudes, mesmo nas boas ações. Porém, os apóstolos eles tinham uma visão um pouco diferente. Tá? Então nós podemos aqui questionando não a Bíblia, mas questionando uma fórmula teológica através da Bíblia. Porque a Bíblia é a norma sobre toda a norma. Né? Tudo isso que o Lutero falou, que Calvino falou, que Zwingli e tantos outros falaram, tem seu momento de verdade, mas tem suas limitações. E é isso que nós queremos questionar aqui, através do que os apóstolos afirmaram. Quando os apóstolos falavam a respeito de ser pecadores, eles usavam muito isso no termos do passado. Quando eles falavam, por exemplo, outrora eres mortos em vossos delitos e pecados, outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Sois co-participantes da natureza divina, né? O apóstolo Pedro dizia isso, ou falou isso, né? No 2 Pedro. Sois regenerados, não de uma semente corruptível, mas mediante a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que é viva e permanente. Santos, como está lá nas epístolas, principalmente nas introduções das epístolas paulinas, aos santos da Capadócia, né, da Ásia, da Bitínia, aos santos de Colossos, aos santos, ou aqueles chamados para serem santos, certo? Aos eleitos, então somos eleitos, conforme a presciência de Deus em Cristo Jesus, aos filhos amados de Deus, e assim por diante. E a conclusão que a gente pode chegar através das epístolas não é de uma impossibilidade, né, em relação a fazer o bem, a praticar obras, né, diante do Senhor, através da fé, né, mas
aqui a conclusão que a gente pode chegar é que eu posso não pecar. Então é possível, o Evangelho me abre a possibilidade para que eu não viva pecando, certo? Então o pecado vai ser um tropeço, ele não vai mais ser uma fatalidade. Por isso que o João pôde escrever isso mais para o final da sua vida, numa das suas últimas cartas, pertinho do Apocalipse. Meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Okay? Para que vocês não pequem. Então há a possibilidade de não pecarmos, não é uma fatalidade de que temos que pecar. Ou não posso não pecar, é inevitável pecar. Não, é evitável pecar. Porque é por isso que as epístolas foram escritas. Tá? E a Bíblia não mente. Quando ela diz para que vocês não pequem. Essa é a pretensão. E se há essa pretensão é porque ela é legítima. E porque o Espírito Santo nos capacita para que nós gradualmente possamos buscar a presença e intimidade com o Senhor e não pecarmos. E tornando seu pecado um acidente no percurso e não, né, algo habitual. Tá? Por isso que vem a palavra se, condicional, porém, uma conjunção adversativa, né? Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus, o justo. Então, há possibilidade de pecar? Há, mas não é uma fatalidade. Uma vez claras essas realidades do reino na nossa vida, a gente parte para o estudo de hoje, que é a mentalidade do reino. Qual é a mentalidade que nós podemos ter agora, uma vez que nós entendemos que Jesus foi um verdadeiro ser humano e que nós não somos mais pecadores, tá? Em termos que essa não é mais a nossa identidade. Pecamos ainda? Sim. Tá? Ainda vivemos num corpo corruptível? Sim. Mas a nossa identidade agora é Jesus. Jesus Cristo. Somos cristãos por isso. Qual é a nossa mentalidade? Qual é a mentalidade de cristãos? Aqueles que se tornaram cristãos foram transportados de ambiente. Ou seja, ele nos libertou do poder das trevas. É maravilhoso poder ouvir que ele nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então veja que nós fomos transportados para o reino, nós temos uma nova identificação, tá? Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então o pecado que antes nos impediu o acesso ao Pai, Jesus levou sobre si. Tá? Ele foi amaldiçoado, o inocente foi amaldiçoado para que os amaldiçoados fossem abençoados. Aqueles que foram transportados para o reino buscam vivenciar a cultura do reino aqui. Então vejo que o reino tem uma cultura agora que pelo Espírito Santo e pela palavra, os mandamentos, vão modificando a nossa vida e a nossa intervenção na vida da sociedade. Desse lado da eternidade. Então a eternidade já irrompeu na temporalidade, na nossa temporalidade, há 2000 anos, e abriu as janelas do céu para nós. E é uma cultura do céu está acessível e precisa ser difundida através de nós. Portanto, agora vamos para o texto bíblico de Colossenses 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados, olha que palavra forte de novo, hein? Para os renascidos, ressuscitados juntamente com Cristo. Busquem as coisas lá do alto, tá? Busquem lá as coisas do alto onde Cristo vive. Cristo está lá vivo, provando que venceu a morte. Busque as coisas lá do alto. Então, olhem para Jesus, assentado diante de Deus. Pensem nas coisas lá do alto. Pensem nas coisas do reino e não nas que são aqui da terra. Então, busque uma nova ótica, né, para analisar as circunstâncias desse mundo, os relacionamentos, as pessoas. Porque vocês morreram. Olha só, vocês estão mortos, meus amados. Tá? Então, não tenta sustentar o pecado, né, como se houvesse uma coexistência pacífica entre pecado e santidade. Mas considerem-se mortos. Mortos. O velho homem precisa ser declarado morto. É por isso que nós também somos batizados e sepultados com ele na morte pelo batismo. E a vida de vocês está agora oculta com Cristo. Então, Cristo é a vida de vocês. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então, uma vez que nós morremos para nós mesmos, embarcamos pela fé na vida com Jesus, como embaixadores do seu reino aqui, podemos crer e ter essa viva esperança de que seremos com ele manifestos em glória. Haverá o momento da glorificação dos filhos de Deus. E até a natureza anseia por isso, como nós conhecemos também num dos textos de Romanos. Portanto, olha só, qual é a implicação disso? Não só uma implicação, é uma ordem aqui. Façam morrer. Façam morrer. Então existe agora uma atividade que nós precisamos ter
quando está claro para nós que não somos mais pecadores, ou seja, não somos mais dominados pelo pecado. Agora, nós podemos e somos convocados, é o imperativo de Deus, a fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. O que pertence à natureza terrena e que faz com que venha a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, como está escrito aí? Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza. Tudo isso é idolatria, mas vocês não são mais idólatras. Vocês hoje são templo e habitação de Deus. O Espírito Santo está em vocês. Portanto, essas coisas não pertencem mais a vocês. Façam morrer isso. Ser transportado de ambiente também é crer que Deus é bom. Então, agora a tua visão sobre Deus não é mais a visão de quem tem medo de um Deus irado, mas quem crê num Deus bondoso. Jesus, os evangelhos, demonstra como é essa mentalidade do reino, porque na forma como ele considerava o Pai, a gente percebe claramente a mentalidade do reino que ele veio difundir aqui na Terra e nos tornar participantes. Jesus reconhecia Deus como um Pai que só quer o nosso bem. Veja que Jesus não via a Deus com medo, como se ele tivesse ansioso para nos castigar, porque somos culpados. Claro que ele só disse isso porque ele já sabia da sua missão, que é justamente levar sobre si os nossos pecados para remover a culpa, nos tornando inocentados, inculpáveis nessa geração. Então, algo que ele vai dizer para aquelas pessoas que estão ali ouvindo ele, que ainda são pecadores. Se vós que sois maus, vocês que são pecadores, perversos, maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai dará o seu Espírito a quem o pedir. Então veja que o Pai está concedendo o Espírito Santo através desse reino que está se manifestando em Jesus. Um reino que não, como se diz, o reino está próximo. Era muito falado por Jesus, por João Batista também, o reino de Deus está próximo. E quando dizia que o reino de Deus está próximo, a palavra próximo não era referente ao próximo no sentido temporal, mas era o próximo no sentido espacial. Tá? Então era ao alcance de um braço. Então o reino de Deus, ele estava ao alcance de um braço. Deus estava estendendo e provando o quanto ele é bondoso ao dar o seu filho a nós. Por isso que João 3,16 tornou um versículo tão como o coração dos evangelhos, quando diz lá, porque Deus amou o mundo. Deus é bom e ele ama o mundo de tal maneira, de uma forma tão extrema, que ele deu o seu filho, sabendo o que ia acontecer com ele. Sabendo que esse filho ia pagar um preço que ele não merecia, mas que nós precisávamos para que ele pudesse se reconciliar conosco, para que a pena justa fosse paga pelo inocente e nós pudéssemos receber gratuitamente a salvação e com a salvação uma nova vida, uma cidadania que traz uma cultura diferente no nosso dia a dia. Jesus compreendia que o Pai é bom. Olha só, na compreensão de Jesus que o Pai é bom, ele podia dizer, então, observe as aves do céu que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Então, mesmo que as aves não tenham preocupação em fazer uma poupança, em juntar em celeiros a comida, a gente não vê as aves passando necessidade. E olha que nos tempos de hoje a gente vê muito desmatamento e tantas outras coisas que já surgiram, né? A partir do avanço do capitalismo, da tecnologia. Mas Deus ainda assim sustenta as aves. Será que vocês não valem mais que as aves? Jesus está dizendo. Isso parece romper com aquela visão de castigo do Antigo Testamento em que foi dito a Adão, depois do pecado, em meio ao suor, né, ganharás o teu alimento. Em meio a espinhos, a abrolhos, né, do suor do rosto comerás o teu pão. Nós temos que entender que há uma descontinuidade. Há uma continuidade num sentido, ainda precisamos trabalhar para buscar o sustento. Mas a ideia do trabalho não é mais agora como uma consequência do castigo, o trabalho sofrido. Agora a ideia que Jesus veio trazer para nós, que traz uma descontinuidade com o castigo, é que o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. E agora estamos em paz com Deus. Então nós não temos mais que nos ver como pessoas que do suor do rosto comerão o pão, mas pessoas que confiam de que o pão vem do Pai. Por isso Jesus ensinou
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então o pão hoje não é mais uma conquista do suor, mas é dádiva do Pai, para aqueles que buscam o seu reino. Então hoje Jesus ele mudou o foco. Por quê? Porque ele converteu o nosso caminho. Ele nos reconcilia com o Pai. Ele nos devolve aquilo que Adão e Eva perderam. Então muda essa questão também do suor do rosto. Assim também muda o relacionamento do homem e da mulher, que é uma outra implicação, quando dizia que o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Depois é dito lá em Efésios 5 e tudo mais, as mulheres sejam submissas ao seu marido como Cristo é a igreja, como a igreja é a Cristo, né? Então, assim, as mulheres sejam submissas voluntariamente. É uma submissão que a gente já conhece, que não tem ordem de importância, mas é uma questão de descansar no cabeça, né? E assim, então, como há uma descontinuidade entre a punição no Éden, né, lá em Gênesis 3, e a questão agora, a introdução do Evangelho no relacionamento do homem e da mulher, também vai acontecer isso em relação ao trabalho e a visão que nós temos a respeito do sustento, né, do sustento de Deus. E veja que Mateus 5,45, antes de falar então sobre a questão do nosso valor, mais do que as aves, Jesus vai falar que Deus é bom não só com os que creem, né? Ele é bom também com os maus, porque ele faz chover e vir sol, tanto sobre maus como sobre bons. Ele dá boas colheitas, tanto sobre maus como sobre bons. Ele permite guerras, destruição, calamidades, tanto aos bons como aos maus. E Romanos 8,28, o apóstolo Paulo já vai dizer como algo que já é de plena ciência dos cristãos. Ele vai reforçar isso e vai dizer, sabemos, tá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Né? Então nós sabemos que Deus ele intervém no caos. Ele não gera o caos, ele intervém no caos. Nós sabemos que Deus ele intervém na história e ele transforma o mal em bem. Nós sabemos que Deus e a vontade de Deus é o bem da humanidade. É a vida abundante. Jesus, vamos continuar, ele é o autor e consumador da nossa fé. Isso é importante nós entendermos. Jesus, ele nos ensinou, e Hebreus vai dizer isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então veja que nós podemos ver Deus, né, como alguém que recompensa aqueles que o buscam. Mas como assim da recompensa? Então significa que existe uma troca com Deus? Então se eu fizer, eu vou receber? Não. A ideia, primeiramente, é que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Jesus é o autor disso. Mas agora a ideia também é que, ao mesmo tempo que ele é o autor disso, ele é o consumador, ou seja, ele vai fazer com que essa obra tenha continuidade em nossa vida e ela chegue a uma concretização e uma consumação. Essa obra ela vai ter um aperfeiçoamento. Jesus não só iniciou, ele não deu só um impulso inicial, mas ele tem algo a consumar, algo a completar em nós. Então, isso tem a ver com a nossa busca. Quando nós buscamos o reino de Deus, como está em Mateus 6,33, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as outras coisas vão nos ser acrescentadas. Ele recompensa aqueles que o buscam, recompensa com a sua presença, recompensa com o desfrute da graça que nós podemos ter, recompensa com a paz que a gente tem, recompensa com o descanso de praticamente assim andar sobre as águas, andar sobre as circunstâncias tumultuadas que naturalmente ocorrem nesse mundo. Olhando para Jesus, nós temos condições de experimentar uma recompensa em múltiplos sentidos. Quem vive isso sabe o que significa isso, tá? E para que isso aconteça, Hebreus 12 vai falar então de um desdobramento importante, de uma implicação prática, que é livrar-se de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, livrar daquilo que vem a tornar a nossa corrida lenta, né? Parece ao contrário, né? Mas a nossa caminhada ela fica lenta quando a gente junta em nossas costas a ostentação, a luta pela ostentação de bens, pela conquista de muitos bens, de roupas, de carros, de casas e tantas outras coisas que as pessoas almejam, que os gentios buscam, como diz Jesus, né? Que se preocupam com essas coisas. Nós precisamos nos livrar disso, nos despojar disso, porque tudo isso se torna um fardo que vai fazer nossa corrida ficar lenta e a gente não vai conseguir experimentar de Deus a vida abundante que Ele tem para nós, nessa vida de confiança nele.
Então, livre tudo aquilo que atrapalha. Às vezes tem coisas que atrapalham que não necessariamente são pecado, entende? Tá? Então, bens, muitos bens, não significa que é pecado, necessariamente, tá? Mas atrapalha. E aquilo que atrapalha precisa ser despojado, ou submetido à obra de Deus. Quem muito tem responsabilidade também de fazer uso disso para que o evangelho seja difundido pelo mundo, certo? Então, para que você se livre daquilo que atrapalha, torna aquilo que atrapalha um instrumento da graça de Deus na vida das pessoas. Aí você está se livrando disso, certo? E do pecado que nos envolve. Então, o pecado agora também é tratado como algo forense, não é mais como algo dentro de nós. O pecado aqui não é mais dito como parte da nossa natureza. Pode ver, está dizendo que o pecado agora ele é algo que nos envolve. Como Satanás, que gira ao redor dos crentes, né? Ao redor para encontrar alguém que se extravia, para devorar. Assim também o pecado ele nos envolve procurando ocasião para se manifestar. Então, livremos-nos disso. E corramos com perseverança, sabe? Corramos a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, né? Autor e consumador da fé. Então, observe que é reforçada essa questão. Autor da fé, sim. Graça, sim. Sem méritos humanos, sim. Mas essa graça nos possibilita que nós cresçamos e nos aperfeiçoamos e frutifiquemos permanecendo na videira. Lembrando de João 15, permaneçam na videira. Porque se permanecermos na videira, daremos fruto. A mentalidade do reino é a mentalidade de Jesus de Nazaré. Isso é muito importante. Então, o pastor Ricardo Costa, mestre em mesiologia, em seu livro Plataforma do Reino, vai dizer na página 61, Jesus realmente cria que a realidade do céu era convergida na prática na terra, se nossa vida for uma vida de busca pela vontade do Pai. Então, há um ser condicional aqui. Tá? A realidade do céu ela é convergida na prática na terra. Então, a gente vai ver sinais do reino na terra. Se vivermos essa busca pela vontade do Pai. Se orarmos, se buscarmos. Para Jesus era simples ver a manifestação da realidade do céu se dar no seu dia a dia. Tá? Então, para Jesus era simples. A multidão está com fome. Temos 5 pães e 2 peixinhos. Sim, temos só 5 pães e 2 peixinhos. Mas tem uma multidão que precisa se alimentar. E aí Jesus puxa os discípulos para a responsabilidade, alimenta essa multidão. Mas como é que eles vão fazer isso? Confiando no reino, no poder que vem do reino, que vem do Deus do reino, do Senhor do reino. E aí Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos que os discípulos deram um jeito de providenciar, ele multiplica e os discípulos distribuem. E toda a multidão é alimentada e ainda sobram 12 cestos. Então vejam que Jesus acreditava que o reino estava se manifestando por seu intermédio. Ele vivenciava essa realidade. E Jesus não só vivenciava isso e acreditava, como ele ensinou seus discípulos a pedirem pelo reino e a vivenciarem o reino. Por isso que ele ensinou no Pai Nosso em Mateus 6, Pai Nosso que estás no céu. Primeiramente, declarando Deus como Pai e que Ele está no céu, governando. De lá, todo o universo. Santificado seja o teu nome. Então, a importância de tornar o nome de Deus santo. Venha o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, venha o teu reino, é o pedido que Jesus ensinou para os discípulos fazerem. Esse é o centro, esse é o coração das nossas orações. Nossas orações não devem ser uma busca como os gentios, por o que comer, pelo que beber, porque isso demonstra uma preocupação gentílica, uma preocupação ainda ímpia. Então Jesus não quer que nós sejamos preocupados com essas coisas desse reino, desse mundo rebelado. Nós precisamos entender que o reino de Deus se manifestou e agora a nossa preocupação, vamos falar de preocupação, mas a nossa expectativa, a nossa ansiedade é para tornar conhecido o reino nas pessoas, para que esse reino liberte pessoas, transforme pessoas, tragam vida, alegria às pessoas. Jesus, por isso, ele tem que confrontar os discípulos com os dois caminhos. Ou você vai pelo caminho do capital, do Deus Mamon, ou você vai pelo caminho da dependência de Deus do reino. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque vai odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Não dá para servir as riquezas. As riquezas desse mundo foram feitas para servir a necessidade das pessoas para a honra e glória de Deus.
Por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida. Quanto que vocês vão comer ou beber? Essa é uma preocupação centrada no eu, como se de mim dependesse, do suor do meu rosto. Isso ainda é fruto do castigo, tá? Que Jesus já levou sobre si o castigo. Então não se preocupem com a sua vida. Se preocupem com o reino. Não se preocupe com o corpo quanto o que vão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas, ou seja, não são mais as dádivas que Deus dá. Deus dá a vida, nós não compramos a vida. Deus dá o corpo, nós não compramos o corpo. Tá? Alimentos nós temos que comprar, nós temos que conquistar na visão, né, do mundo. Roupas nós precisamos comprar e tudo mais. Jesus, porém, diz, confie em mim, eu dou para vocês o que é mais importante e não darei as coisas secundárias. Observe as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros, no entanto o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Já está provado pela ciência. A preocupação não acrescenta nada à vida. Pelo contrário, ela pode tirar alguns anos nossos. E por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. Eu afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais para vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo, o que nós vamos comer? Que vamos beber? Ou com o que nós vamos vestir? Porque os gentios procuram essas coisas. Observem, os gentios têm interesse nessas coisas, porque eles acham que depende deles essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam disso. Então, busquem o reino. A oração de vocês é, venha o teu reino. Venha o teu reino. Faça a tua vontade assim na terra, aqui na nossa terra, como já é feita no céu. Então você está aqui para ser um canal de bênção, um embaixador aqui. Alguém que vai gradualmente tornando o reino manifesto aqui, avançando o reino, tá? Nesse mundo. Agora vamos para frente. O maior obstáculo para a mentalidade, para essa mentalidade do reino, nós vamos estar entendendo a partir dessa história agora, de quando os discípulos não conseguiram. Jesus está voltando de um retiro, que a gente pode chamar de retiro da transfiguração, em que ele bateu um papo lá com Moisés e Elias, né, naquela atmosfera celestial do reino, tendo como testemunhas oculares Pedro, Tiago e João. Importante, Pedro, Tiago e João viram isso, estavam lá. E como Jesus, eles perceberam como é contrastante a realidade do pecado, da incredulidade, com a realidade do reino que se manifestou lá naquele monte e que está acessível a nós. Descendo o monte, logo se depararam com uma crise entre os outros discípulos, aqueles que ficaram ali. Um homem trouxe um filho endemoniado que não pôde ser liberto pelos discípulos. Mas Jesus tinha dado poder para eles. Mas por que não deu certo? A reação de Jesus a esta situação está em Mateus 17, 18. Olha o que Jesus respondeu. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Veja, Jesus está falando isso como um desabafo, sabe? A respeito daquilo que estava impregnado ainda, né, nos seus discípulos. A incredulidade, o pecado, a perversidade. Aí eles tragam o meu menino. Jesus repreendeu o demônio, como uma coisa muito simples, como você pegar assim e dizer agora sai do meu caminho, né, para alguma coisa frágil, alguma coisa suscetível, né, a minha força. Jesus simplesmente diz assim, sai. Esse sai do menino, que daquele momento em diante está curado. Né? Envergonhados, os discípulos perguntam a Jesus por que eles não conseguiam expulsar aquele demônio. E aí Jesus vai responder aquilo que tem gente que muitas vezes não percebe isso até o final do texto. Começa a mudar o foco. O foco de Jesus nesse texto, com seus discípulos, não é falar que o demônio era o problema. O demônio era muito forte, era uma legião. Não. Jesus está dizendo o seguinte para eles, ó. Primeiro, o desabafo foi geração incrédula. Pode observar ali no texto, bem em cima. Ó geração incrédula e perversa, até quando vou estar com vocês? Agora, ele responde a pergunta dessa geração incrédula. A fé que vocês têm é pequena. Não é que não tenha fé. Jesus já esteve ali no meio deles, já tinha conferido poder a eles e autoridade. Então eles tinham fé, só que essa fé era oscilante, era pequena.
E eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, pensando agora, um grão de mostarda é uma árvore em potência, né? Isso até já era algo que era comum, não era difícil para o pessoal entender isso, porque Aristóteles já tinha falado isso antes de Jesus, de que um grão, uma semente, é uma árvore em potência. E aí ele usa isso para falar assim, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês, mas esta espécie ela só sai pela oração e pelo jejum. Que espécie é essa? Então quer dizer que agora Jesus está falando dos demônios de repente, tá? Ele está preocupado com o nível dos demônios que podem fazer com que os discípulos de Jesus se frustrem quando vão intervir. Ok, vamos entender um pouquinho que espécie é essa. Que espécie é essa que só sai pela oração e pelo jejum? Nós temos alguns desvaneios dos comentaristas. Alguns comentaristas vão dizer que o monte é uma metáfora de juízo sobre o monte em que Jerusalém estava construído. Então, como se Jesus estivesse meio que profetizando que Jerusalém seria destruído, como em 70 depois de Cristo foi. Mas não é essa a intensidade do texto. Esse demônio era uma espécie mais difícil de ser expulsa, outros comentaristas dizem. Mas nós temos que pensar se essa realmente é o fio vermelho do texto. Vamos pensar sobre isso. Qual é o centro da exortação de Jesus? A fé que vocês têm é pequena. Por que ele chega a essa conclusão? Porque ele vê a incredulidade e a perversidade, porque incredulidade e perversidade estão associadas, são primas, bem próximas. Qual é a espécie ou casta que está nos discípulos e que só sai pela oração e pelo jejum? Agora nós temos que pensar. Jesus está falando para os discípulos, ele está preocupado, entre aspas, né, está abismado, porque os seus discípulos não fizeram aquilo que para ele era tão prático e que ele já esperava que seus discípulos fizessem isso. Porque eles viram por meio de Jesus o reino se manifestando. E esse reino estava acessível para eles, ao toque de um braço, ao espaço de um braço. Então, qual é a espécie ou casta que está nos discípulos? Pensa nisso agora. E que só sai pela oração e pelo jejum. O problema, meus amados, quando nós não conseguimos ou não temos experiências do reino na nossa vida, não é porque o reino não estivesse acessível, como estava lá para Jesus, para os apóstolos, para os 70, para a primeira igreja. Não. O mesmo poder está acessível, o mesmo reino está se manifestando. A questão é, nós cremos nisso? Nós vamos com intencionalidade nas pessoas? Nós vamos com misericórdia atender a necessidade das pessoas e vemos que temos uma tarefa, uma responsabilidade enquanto comissionados por Jesus? Junto com os apóstolos e discípulos, como igreja apostólica, enviada para esse mundo? Incredulidade é a palavra, amados. Incredulidade. A espécie que só sai pela oração e pelo jejum. Qual é a espécie, então, que está em nós e que impede-nos de realizar as obras do Pai? Incredulidade. De que espécie Jesus se referia ao dizer, então, essa espécie só sai por meio de oração e jejum? Será que é a espécie do demônio? Será que é a espécie que tornou os discípulos inoperantes diante do menino? Com certeza, né? Ou em boa medida, é isso que tornou os discípulos inoperantes diante do menino. A incredulidade. Qual é, então, agora a proposta de Jesus, ou melhor, qual é o conselho que Jesus dá para que os discípulos não fracassem no seu chamado e na ordem que ele dá de curar e libertar as pessoas e anunciar o reino? Oração e jejum. E nós temos que nos perguntar, então, o que é isso que Jesus está falando que é tão imprescindível para que nós, como discípulos, não fracassemos na obediência ao chamado que Jesus nos faz de exercermos poder sobre aquilo que são realidades hostis ao reino e que fazem parte desse mundo rebelado, caído, que são doenças, morte, demônios, pecado e tantas outras coisas. Oração e jejum. O que é jejum? Vida de abnegação das coisas que nos prendem a esse mundo. Jejum, podemos depreender olhando para as Escrituras, olhando para o que Jesus está falando para os discípulos. Jejum
é a implicação, né, daqueles que agora conhecem o reino e precisam entender que nesse mundo estão andando e vão sujar os seus pés, por isso Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Mas esse mundo aqui não é o nosso mundo. Não é aqui que nós fixamos nossas raízes, não é aqui que nós vamos fazer o nosso castelo, o nosso paraíso. Esse mundo aqui, né, ele é o palco da intervenção do reino. E para nós compreendermos isso, nós precisamos abdicar, né, daquilo que nos prende a esse mundo. As preocupações desse mundo, com alimento, com roupas. E jejum é isso. Jejum é despojar-se, abnegar das coisas que nos prendem a esse mundo. Essa é a moral, por exemplo, do jejum, de uma forma simples, né, de não comer. Você ficar dias sem comer, ou ficar um dia sem comer, 2 dias, 3, sabe? Jejum são praticados de várias formas. Mas a ideia é isso, é cortar, né, laços com aquilo que nesse mundo ainda nos prende. Oração. Se jejum é para cortar os laços com esse mundo que nos prende, oração é criar laços com o reino que nos chama e que quer nos empoderar nesse mundo. Então, oração é intimidade e alinhamento da visão com o Pai, com a cultura do Pai. Então, quando nós oramos, nós nos alinhamos com o Pai, nós buscamos Sua presença e nós vemos Deus intervindo, e nós ouvimos a Sua voz, nós percebemos qual é o momento certo de intervir, porque o Pai vai dizer para nós, ó filho, é agora. Ou filho, agora fica quieto, só age. Filho, agora é hora de falar. Filho, agora é hora de você orar com autoridade. Filho, agora é hora, entende? É assim. Então, intimidade com o Pai é fundamental para que nós possamos fazer uma intervenção nesse mundo, né, com intencionalidade, com clareza, sem medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor nós recebemos do Pai, porque Deus é amor. Alinhar-se com o Pai, orar, conversar com o Pai, desejar a presença do Pai. É isso que vai gerando em nós, né, a capacidade, o discernimento de agir nesse mundo, né, numa mentalidade do reino, trazendo pessoas para Jesus, libertando elas de tudo aquilo que faz parte da realidade de um mundo caído.